Olá, tudo bem? Na última semana de dezembro, me chamou a atenção uma certa onda de valorização da Gafisa. Você chegou a observar isso? É a GFSA3. É, e aí me chamou a atenção, algumas pessoas também que fazem mentoria comigo me questionaram se eu estava observando, né? É, e aí o que, que eu pude apurar? Porque aí a gente tem que buscar informações, né? Há uma disputa na Gafisa entre a Ash Capital, ESH, Ash Capital, e o grupo controlador da empresa. E essa disputa acabou resultando numa forte alta das ações. Então, uma disputa entre acionistas, né? Uma disputa entre acionistas acabou promovendo essa forte alta das ações na Bolsa. Isso começou no dia 28 de dezembro. O papel subiu 27%. Na quinta, subiu mais, subiu 22,5%. O impasse no dia 29 de dezembro, né? Isso já na última semana de dezembro. O impasse entre os grandes acionistas, vamos dizer assim, envolve, entre outras coisas, um questionamento com relação ao aumento de capital da construtora e o desencontro entre datas para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária. Há uma decisão na Justiça que marcou para 9 de janeiro. A Ash Capital chegou a obter uma decisão favorável da Comissão de Valores Mobiliários para manter uma convocação para 2 de janeiro, enquanto o Conselho de Administração da Gafisa estabeleceu um encontro para o dia 9 de janeiro, que acabou sendo mantido. Entre os argumentos da gestora está o fato de que a Gafisa demorou a convocar a Assembleia Geral Extraordinária após autorizar o chamamento do encontro. Por outro lado, o Conselho de Administração da companhia disse que ainda tinha prerrogativa para definir a data e pediu que fosse suspensa a convocação da Ash. Embora tenha vencido na CVM, a Gafisa já havia conquistado uma liminar na Justiça, que mantinha a data de 9 de janeiro. E aí, o que se observou foi o seguinte: esses impasses que estavam acontecendo acabou desmontando as posições dos vendidos. A alta nas ações, ela é explicada por um movimento de mercado para cobertura de posições vendidas, o chamado short squeeze. Isto foi noticiado no broadcast do Estadão. Investidores pretendiam participar da Assembleia e aí decidiram não mais disponibilizar suas ações para aluguel, nem tomar esses papéis alugados de volta, obrigando quem tinha montado estratégia vendida na ação a ir buscar o papel no mercado à vista, e por isso houve uma forte procura, o que acabou provocando essa valorização. Uma possível explicação para o movimento, disse o broadcast, é que os grupos de investidores na Gafisa querem se juntar para conseguir maior poder de fogo na Assembleia. Se a ação estivesse alugada, ela sai da titularidade do acionista e por isso ele não poderia participar da reunião. A Ash Capital, por meio do fundo Ash Theta, é um acionista relevante na Gafisa. Ele possui 15,1% do seu capital social. A gestora comandada pelo investidor Vladimir Timmerman tem investido contra as decisões do empresário conhecido nosso, Nelson Tanuri. Lembra dele? Ele é o acionista de referência dentro da Gafisa. O início da última crise ocorreu em 25 de novembro, quando o Conselho de Administração da empresa aprovou um aumento de capital de 150 milhões de reais, o que pode diluir a participação da Ash Capital na empresa, caso ela não exerça o direito de preferência. No dia 30 do mesmo mês, a gestora pediu a convocação de uma AGE para questionar os rumos da empresa e cancelar o aumento de capital. Além disso, há pedidos também para responsabilizar judicialmente os administradores e membros do Conselho Fiscal da empresa pelos prejuízos causados à Gafisa entre 2019 e 2022. Também solicita a destituição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, além de exigir a eleição de novos administradores. Então, veja, uma empresa que está aí com muitos problemas internos, né? Já foi uma grande construtora, né?
A Gafisa trabalhava num segmento de alta renda, né? Ela fazia muitos prédios na época do boom do mercado imobiliário, antes daquele aniquilamento da economia brasileira promovida pelo governo Dilma. Então era um período em que a Gafisa surfou aí uma onda muito positiva. Só que depois, com a crise imobiliária, ela foi duramente afetada, né? A Gafisa foi duramente afetada, assim como outras construtoras, e começou a viver aí o seu calvário, né? E fora isso, aí tem essas disputas societárias, né? Vale a pena entrar numa empresa com essas características? Olha, eu acho que você tem que ter muito estudo para tomar uma decisão. Você tem que ter muito estudo para tomar uma decisão. Eu não estou acompanhando a empresa, apenas estou aqui compartilhando essas notícias e explicando um pouco este movimento de alta que ela sofreu no final de dezembro, né? Que está atrelada a essa questão aí de disputa societária e tudo mais. Vale a pena entrar numa empresa dessa? Olha, eu prefiro entrar em empresas mais, vamos dizer assim, normais. A única empresa mais arrojada que eu fiz posição nos últimos tempos foi a Oi. Foi a única empresa mais arrojada, né, que eu sabia que estava em recuperação judicial, que tinha um longo processo de recuperação, né? Então foi aquela empresa mais ousada que eu tive e tenho ainda na minha carteira. De resto, as outras foram empresas que eu fui vendo que estavam numa situação muito boa, né? Empresas que estavam numa situação muito boa. Então, ainda que umas não tenham subido, outras tenham subido por um período e depois estacionado, porque qual é a minha lógica, né? É investir em poucas e boas empresas, tem entre 5 e 7, no máximo 8. Essa é a estratégia que eu conto na seleção de empresas, né? Que é o nosso estudo, que tem atualização mensal com a nossa leitura de macroeconomia sobre a economia lá fora, né? China, Estados Unidos, falamos sobre Brasil, e aí eu comento sobre as empresas que eu invisto e que eu estou estudando. Isso eu tenho certeza que se você assina a seleção de empresas, apenas R$ 360, você tem todas as condições de ter uma calma maior para investir, para fazer as suas escolhas, e ao mesmo tempo você tem uma referência minha do ponto de vista do que eu estou fazendo, e isso pode ser útil para que você chegue ao seu estudo e às suas decisões, entendeu? A partir dos elementos que eu te apresento. É isso. Então, assine a seleção de empresas. Eu acho que é uma decisão inteligente se você me acompanha aqui no canal e acredita no que nós estamos apresentando para você. É uma ferramenta de apoio que você vai ter. Olha, também no final do ano, o Itaú informou que investiu 4,11 bilhões na Cosan. Lembre que a Cosan comprou uma participação no capital social da Vale. A Cosan investiu 22 bilhões de reais ano passado na Vale. A Cosan, vou repetir, investiu 22 bilhões de reais na Vale no ano passado. E agora o Itaú anunciou, no fim do ano, de que investiu 4,11 bilhões na Cosan, né? E que desta forma vai ter uma participação social de 10,5% na Raizen. Então, 10,5% participação do Itaú na Raizen, que é da Cosan, pertencente à Cosan, né? Então, a Cosan, que é o conglomerado do empresário Rubens Ometo, um dos maiores do Brasil, anunciou o investimento aí do Itaú de 4,11 bi, e ela passa a ter então essa participação na Raizen, que é a maior empresa de etanol do Brasil e dona de operação dos postos Shell no país. Pelo investimento, o Itaú passou a deter 27% da Cosan 9, que por sua vez é dona de 39% da Raizen. Na prática, o Itaú passa a ser dono de 10,5% da Raizen, o que indica que a transação foi feita a preços de mercado. A companhia é avaliada
na casa dos 39 bilhões de reais na Bolsa. Esse movimento vem na esteira de duas outras novidades. Na semana que antecedeu essa notícia, o Bradesco tinha adquirido 23% da Cosan 10, veículo por meio do qual o Grupo Ometo controla a Compass, que é a dona da Comgás. Então veja que Itaú e Bradesco se associaram a Cosan, né? Interessante, né? Os dois, Bradesco e Itaú, se associaram a Cosan, cada um olhando um nicho diferente, né? Ambas as transações capitalizaram a Cosan, que em outubro, como falamos, adquiriu 5% da Vale, no negócio de 17 bilhões, só que ainda tem mais uma participação extra que está para realizar e vai chegar a 22 bi. Então, tem essa participação extra que vai fazer com que o investimento feche em 22 bi, chegando aí em torno de 7%, se não me falha a memória, de participação na Vale. Então é isso, né? Os empresários, diferentemente dos pessimistas, que eu sempre digo isso, estão investindo. Os empresários, diferentemente dos pessimistas, estão investindo, né? Não estão preocupados com a política nacional. Espero que isso sirva de reflexão para aqueles que estão preocupados, né? Com o espírito do hard. A hiena, ó céus, ó vida, ó azar. Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.